Boa noite, gente. Tudo bem? Como vocês estão? Tomara que todos estejam bem. Saudade aí de vocês, saudade de a gente poder estar junto, né? E no presencial, a gente poder, né, se ver todo dia, né? A gente poder, né, tá transmitindo de forma mais interativa, né, de forma mais pessoal o conteúdo, mas enfim, vamos que vamos, né? Vamos rompendo um dia de cada vez, né? Em nome de Jesus, essa fase, esse tempo vai passar. Vamos lá. Gente, próximo crime que a gente vai ver, né, que a gente está estudando, que são os crimes em espécie, vai ser o crime lá do artigo 325 do Código Penal, que trata da violação do sigilo funcional. Beleza? Então, para vocês se situarem aí, queria que vocês abrissem, né, quem estiver acompanhando, no artigo 325, que trata da violação do sigilo funcional. Vamos lá. O próprio nome já dá pra gente uma ideia de que seria o crime. Seria violar um sigilo de uma função. Seria violar, né, um segredo, né, uma informação que é sigilosa dentro do cargo ou dentro da função pública que, né, o indivíduo ou o sujeito ativo exerce. Como, né, vocês sabem, e a gente pode, né, contextualizar aqui, existem informações dentro da administração pública que são sigilosas. Existem informações dentro da administração pública que devem ser mantidas em sigilo, que devem ser mantidas em segredo. Vamos pensar aqui, por exemplo, uma operação da Polícia Federal. Vocês acham que ela tem que ser mantida em segredo ou não? Vamos colocar aqui dentro da administração pública também. Vocês acham que, vamos colocar aqui, um plano econômico, vamos colocar, né, um plano econômico que está sendo idealizado pelo governo e precisa, né, de sigilo para ser, né, votado pelo Congresso Nacional na hora certa. Vamos colocar aqui um processo, né, um processo ah, contra um criminoso bastante conhecido, né? E vamos supor que está tendo investigações contra determinado criminoso. Vocês acham que essas informações elas têm que ser ventiladas, elas têm que ser expostas para todo mundo saber ou elas têm que ser mantidas em segredo? Têm que ser mantidas em sigilo? Por exemplo, vamos colocar aqui até mesmo na questão política. Vamos colocar aqui que, né, seja o presidente ou seja qualquer pessoa ali, né, um deputado, um senador, qualquer pessoa ali que seja um agente público que atue na política. Imagine que ele tem a ciência, ele tem a informação que o Brasil ele está querendo fazer negócios com determinado país. Só que essa notícia não pode vazar de jeito nenhum. Porque se vaza, o que acontece? Pode dar, né, resultar ali prejuízos para a bolsa, pode resultar prejuízos econômicos para o Brasil, ou seja, tudo tem que ser feito na hora certa. Se essas notícias, se essas informações elas vazam, ou seja, o segredo, né, o caráter sigiloso dessas informações são quebradas e são compartilhadas por um funcionário público, por um agente público, isso é crime, beleza? Então, vamos lá. Como que o crime de violação de sigilo funcional acontece? Ele acontece de duas maneiras. Se um agente público ele revela fato sigiloso de que tem ciência em razão do seu cargo. Primeira maneira. Quando o agente público descobre, ele tem uma informação, ele tem ciência de uma informação que deve ser mantida em segredo, informação esta que ele descobre, né, ou ele tem ciência em razão do seu cargo, em razão da sua função. Então, um policial federal que fica sabendo de uma informação ali dentro da Polícia Federal, um político que fica sabendo de uma informação dentro do governo, beleza? Se esse funcionário, esse agente público vaza essa informação de maneira dolosa, tá? Que sendo que essa informação tem que ser guardada às sete chaves, ele comete esse crime. Segunda situação, se o agente público, né, se o funcionário público, ele facilita a revelação do segredo aí dessa informação, ou seja, de maneira indireta, o funcionário público ele sabe da informação, tá? Ele sabe da informação, ele tem ciência da informação em razão do cargo e ele deve guardar segredo. Só que, de maneira indireta, ele permite a facilitação. Por exemplo, ele deixa terceiros acessar o computador dele, ele deixa terceiros, né, terem acesso ou verem documentos
sigilosos que estão com ele, mostra o celular dele que está com uma conversa com outro agente público. Ou seja, ele não revela diretamente, vai lá e leva para um jornal, vaza aí, por exemplo, no WhatsApp. Não, ele permite a facilitação, ou seja, de forma indireta, ele viola o sigilo daquela informação, sendo que ele tem essa informação exclusivamente em razão do cargo dele. Beleza? Então, bacana. A gente percebe, então, que existem informações, né, existem fatos que dentro da administração pública eles devem ser mantidos em segredo. E se um funcionário público, se um agente público toma ciência desses fatos, dessas informações em razão do cargo dele, ele tem que guardar segredo. Se ele revela essas informações ou permite que essas informações venham a público, ele comete crime. Detalhe, esse é um crime que acontece apenas de maneira dolosa, somente através de dolo, ou seja, o agente público ele precisa ter a intenção de revelar as informações, revelar os dados, revelar os fatos, ou, né, de forma dolosa, permitir que essas informações, que esses fatos, que esses dados sejam, né, revelados, sejam expostos, né? Bacana. Segunda situação também, é imprescindível que o agente público ele tenha conhecimento dessas informações, desses fatos que devem ser mantidos em sigilo. Se o agente público ele não sabia dessas informações, tá? O agente público, por exemplo, ele dá um chute, ele fala no jornal e fala assim, olha, tá acontecendo isso, isso, isso e isso, ou vai acontecer isso. E na verdade foi um palpite, na verdade ele arriscou, na verdade ele nem sabia realmente o que estava acontecendo. Isso aí não é crime, ou seja, o fato é atípico. Ou seja, é elemento essencial para a caracterização do crime que o agente público tenha ciência, tá, da informação, tenha ciência do fato. Caso ele não tenha ciência dessa informação, do fato, o fato então se constitui em atípico, beleza? Detalhe, esse crime também é importante a gente ver até mesmo no preceito secundário dele, na pena, ele é um crime subsidiário. Porque ele só é, né, a pessoa só é punida pelo crime de violação de sigilo funcional se a pessoa não comete um crime mais grave. Por exemplo, se um agente público tem a ciência de uma informação e é uma informação hiper, mega, ultra sigilosa, tá? Que envolve, por exemplo, questões de segurança nacional, questões de soberania nacional. Por exemplo, um militar, tá? Um capitão do exército, da aeronáutica e da marinha que tem conhecimento de uma informação e que envolve a segurança do Brasil, a soberania do país. E ele revela essa informação, ele vai incidir em um crime mais grave. Ele vai incidir nos crimes ali da Lei de Segurança Nacional, da Lei 7.170 de 1983. E os crimes estão ali no artigo 13, 14 e 21. Ou seja, se os fatos tiverem um sigilo, sim, muito grande, e aí a Lei de Segurança Nacional ela vai detalhar o grau, né, de segredo, né, de sigilosidade da informação. Se a informação for sigilosa ao ponto de enquadrar na Lei de Segurança Nacional, o agente que revelou o fato, ele vai se enquadrar não no crime de violação do sigilo funcional, mas nos crimes previstos ali na Lei de Segurança Nacional. Ou seja, o crime que a gente está estudando, o artigo 325, violação do sigilo funcional, ele é subsidiário. Porque ele só é aplicado, a pessoa só é punida por ele se as informações sigilosas não se enquadram na Lei de Segurança Nacional. Se o crime que ele comete não é mais grave. Beleza? Detalhe que é importante a gente falar, ele é um crime formal. O crime se consuma quando há revelação dessas informações, desse sigilo em razão do cargo, ou quando se permite a revelação, né, do segredo dessas informações em razão do cargo, sem que haja necessidade de prejuízo à administração pública. A administração pública não precisa ser prejudicada. Por exemplo, um policial federal, um delegado da Polícia Civil vaza uma informação de uma operação. Só dele ter vazado, o crime já se consuma, mesmo que a operação não seja prejudicada. Beleza? Então é isso aí, gente. Vamos lá, vamos para o próximo crime.